Qual é a grande questão? É que hoje existe uma pressão para que o homem não exerça isso, ele não desenvolva isso em sua plenitude. E isso vergonhoso. termina gerando justamente isso que o seu Silvio falou, uma geração de homens sem peito, que em prática é um homem castrado, um homem que não sabe exercer a sua masculinidade. Eu tenho 2 exemplos para citar de coisas que me deixaram assim estarrecidos. O primeiro exemplo foi na minha primeira semana de aula na universidade. A primeira semana, o diretor acadêmico, ele faz uma sabatina com todo mundo, e aí os professores, eles sequer dão as caras na sala, no máximo eles falam oi, vão-se embora, e o DA faz todo aquele processo de doutrinação na primeira semana. Houve um rapaz lá, que ele se levantou, quando eles falam agora da linguagem neutra, né, o machi desconstruidix, ele levantou e fez assim, pessoal, quando as meninas falam, a gente abaixa a cabeça. Quando elas falam, a gente não interrompe. Quando elas falam, é o lugar de fala delas. Eu olhei para aquilo. Em última instância, o que ele quer dizer? Elas falam, estão certas. Vocês calem a boca e baixem a cabeça. Isso. Entendeu? Vocês vão ter que agora deixar de lado todo o senso de masculinidade que vocês têm. Deixem de lado. Porque agora vivemos aqui numa era em que as mulheres têm a voz, o lugar de fala agora é delas. E aí, olhando para aquilo, caramba, como assim? Coisa absurda. Quer dizer que se ela falou qualquer asneira que ela falar, tem que ficar calado? E aí eu vou para o outro lado agora. Vou para a consequência, uma das consequências últimas disso, tá? Certa vez, eu gostava muito desse tipo de coisa, porque era onde eu via a pura contradição do movimento. Tinha um rapaz na sala, todo desconstruidix também, e ele tinha uma voz, a voz dele é mais fina do que a do Anderson Silva. Entendeu? Para vocês terem ideia aí, como é que é o negócio. Muito fina. E ele sempre fala de um jeito muito manso, nada contra quem fala manso. Mas existem horas de você exercer um pouco mais de ímpeto, de força na sua voz, né? E aí, teve uma discussão na sala, uma feminista falou alguma coisa, e, na verdade, ele falou primeiro alguma coisa que para a feminista soou machista. Tá? Não foi nada, eu não lembro exatamente qual foi o conteúdo da fala, mas eu lembro que na época eu vi, não tinha nada de machista, nada, absolutamente nada. Ela levantou a mão e começou a dizer, não, porque isso aí tá errado e não sei o quê. Aí ele, isso ela gritando já, e ele, não, fulana. A voz dele já era fina. Ela ficou, acho que umas 5 vezes mais fina do que já era. Entendeu? Nossa. Quintuplicou assim, o tanto de agudo que era a voz dele aumentou, né? Então, ele deixou ela tomar conta de todo o espaço. Sabe aquilo que eu ouvi no primeiro semestre? Quando você ouvir, abaixa a cabeça, ele fez exatamente a mesma coisa. E, pelo contrário, pior ainda, ele ficou justificando a própria masculinidade dele. Ele basicamente pediu desculpas pelo que ele falou. Desculpa por ser homem. E em última instância, pediu desculpa por ser homem. Exatamente, foi isso que aconteceu. Quando eu olhei para aquilo, eu disse, meu bicho, eu não era amigo dele, até por razões óbvias, né? Eu não fui amigo de quase ninguém na universidade, porque eu era odiado por todo canto. Mas eu olhei para aquilo e disse, bicho, você não falou nada de errado. E olha que para eu concordar com esse pessoal era muito difícil, mas ele realmente não falou nada de errado. E ela olhou para aquilo e assim, criou uma atmosfera ao redor dele de, poxa, ou tu pede desculpa agora, ou tu vai ser, na época nem existia esse conceito, né, de cancelamento, mas vai ser cancelado, bicho. Então, ele se tornou subserviente a uma agenda que foi colocada para ele, e basicamente ele é a representação fidedigna disso que o Lewis vai falar do homem sem peito. É um cara, assim, você ser magro ou ser forte não vai dizer nada sobre sua masculinidade, dependendo da maneira que você enxerga isso. No caso dele, a magreza dele representava a fraqueza mesmo dele, tanto de espírito como de pessoa mesmo, enquanto ser humano físico, de se portar no ambiente. Tá? Era um cara barbado, barba gigante aqui, mas o que ele tinha de barba faltava de ser realmente homem. E isso a gente volta para o que eu falei no início. Às vezes a gente coloca muita atenção também nos adereços externos, quando na verdade ser homem vai muito além disso. Né? E foi isso que essa castração que o Lewis já vem falando desde o século XX vem acontecendo hoje e num grau ainda maior. Né? Um grau ainda maior. Aconteceu um exemplo parecido desse comigo, logo quando eu comecei a falar sobre isso nas redes sociais. Eu fiz uma sequência de stories, na verdade eu era muito tímida para falar sobre essas coisas, né? Que eu sabia que ia gerar polêmica. Então a primeira vez assim, que eu postei algo na minha rede social mesmo, que não era na minha página secreta, comecei a fazer mini biografias sobre várias mulheres que não eram feministas, que, tipo, estouraram na vida, sabe? Tipo, Margaret Thatcher, Marie Curie, Princesa Isabel,
enfim, mulheres que foram grandiosas, grandes nomes, né, na nossa história. E que não precisaram do feminismo para nada. Então, primeiro eu fiz essa sequência de posts, assim, para maciar a galera, e aí depois eu fiz uma sequência de stories explicando por que eu não era feminista. E aí coloquei alguns contextos históricos, assim, e expliquei por que eu não era feminista. Um monte de gente me respondeu, mas um monte, assim. E na época, minhas redes sociais ainda eram menor, né? Assim, tinha menos seguidores, mas muita gente me respondeu. Muitas mulheres concordando e, tipo, me admirando mais depois de eu ter, né, criado coragem para falar, coisas que muitas delas não tinham coragem para falar, e muitas reprovando também. Mas o mais curioso foi que eu recebi uma mensagem de um homem que o casal me seguia. Eu conheci o casal. Conhecia, assim, muito pouco, não eram amigos, nada, mas eu conhecia o casal. E aí o homem me respondeu dizendo assim, nossa, muito legal sua visão, eu nunca tinha parado para pensar nessa parte histórica, tal, 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 tal. Passou algumas horas, a esposa dele me respondeu me achincalhando, assim, muito brava, e falando que eu não tinha história, que bastava eu olhar para a história, que as mulheres não podiam trabalhar, que as mulheres não tinham direito disso, não tinham direito daquilo. E passou, assim, o fim do dia, os dois deixaram de me seguir. Aí eu falei para meu marido, coitado, coitado, porque ele gostou, ele percebeu, nossa, fez sentido o que você explicou, o contexto histórico, realmente faz sentido. Mas eu não posso seguir ela, porque a minha esposa é feminista e vai me bater se eu seguir ela. Então, assim, os homens, muitos desses homens que casam com feministas, eles sofrem de fato uma opressão.